Para determinar se um compressor mais caro é a melhor opção para aerografia, é fundamental analisar cuidadosamente uma série de fatores importantes relacionados ao trabalho e às especificações técnicas do seu equipamento. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latin, sou especializado na técnica da aerografia e estou aqui para te ajudar na sua evolução para se tornar um artista profissional. E nessa aula eu vou te mostrar detalhadamente se realmente o compressor mais caro é o que você busca aí para fazer os seus trabalhos na aerografia e se realmente vale a pena. Para isso, é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. E se você quiser se tornar um artista profissional, é muito importante que você se inscreva no canal clicando no botão logo abaixo desse vídeo e assim você vai ser notificado dos próximos vídeos que eu vou estar liberando aqui no canal, que é muito importante para a sua evolução. Se você está em busca de um compressor e não sabe se um compressor barato vai atender às suas necessidades, aqui nessa aula eu quero te trazer aqui 3 fatores importantes na hora de você definir a escolha do seu equipamento e assim você vai conseguir entender se o compressor mais caro é o que você realmente precisa. O primeiro fator dessa lista que eu preparei para você é o tipo de trabalho que você vai fazer. Esse daqui é o ponto principal, pois se você pretende realizar pinturas em folha 4, plastimodelismo, maquiagem, entre outros tipos de trabalho, o que você vai ter que usar é um compressor de pequeno porte. Um compressor de pequeno porte que tem uma pressão de trabalho constante entre 15 a 25 psi já vai atender muito bem ali o tipo de trabalho que você pretende fazer. Agora, se você pretende fazer trabalhos maiores, como pintura de capacetes, peças automotivas, telas de 1 metro, 2 metros, enfim, aí você vai precisar de um compressor de maior potência, que significa que a pressão constante que ele vai precisar ter ali de trabalho fica entre 30, 40, pois você vai precisar usar equipamentos complementares para conseguir fazer a sua pintura mais rapidamente, não só usando um aerógrafo. O segundo ponto da nossa lista é a frequência de uso. A frequência de uso, se você pretende usar um aerógrafo, é muito importante, pois para alguns trabalhos o compressor tende a esquentar mais e isso vai fazer com que ele tenha uma chance maior de trazer problemas. Então, o que significa? Se você for fazer trabalhos pequenos, você vai poder usar ali o compressor portátil ou um mini compressor para fazer esse tipo de trabalho. Só que se você usar com uma extensão, um tempo maior de trabalho, significa que ele tende a ter problemas mais frequentes. Que significa que ele pode queimar, ele pode danificar, ele pode não silenciar. Sempre quando você parar de soltar o ar, ele não vai desligar, ele vai continuar trabalhando, como se fosse um compressor que tem ali o ar direto, que é um compressor de ar direto. Esses compressores eles têm no mercado, só que para pistolas de pintura, onde tem um sistema totalmente diferente, que não é um indicado aqui nessa situação. Mas se você pretende usar com muita frequência, pense bem em adquirir um compressor um pouquinho mais potente para você fazer esses trabalhos. Agora, o terceiro e último ponto é o nível de ruído. O nível de ruído é um fator decisivo na hora de você escolher um compressor, pois se você pegar aqueles motocompressores onde ele tem um barulho estrondoso, você não vai conseguir trabalhar tranquilamente, pois o barulho dele é muito intenso e acaba de vez ou outra ali incomodando na hora de fazer os trabalhos. Então, se o fator importante para você for o ruído também, você tem que pensar um pouquinho mais na hora de escolher o compressor. Claro, aí você vai ter que combinar esses 3 fatores importantes na hora de escolher o seu equipamento, que é o tipo de trabalho que você vai fazer, frequência de uso, se você vai usar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, e também o nível de ruído que esse compressor exige ali ou que ele emite na hora de estar funcionando. Todos esses 3 fatores combinados, você vai conseguir fazer a melhor escolha do seu compressor e para isso eu vou te dar aqui algumas especificações técnicas de um equipamento na hora de você analisar o seu equipamento para definir se esse compressor é o ideal que você está buscando. O primeiro, a primeira especificação que você tem que analisar com muito cuidado é a potência HP. A potência do compressor define a força do equipamento e a sua capacidade de suprir a demanda de ar do aerógrafo, que significa que quanto mais HP, mais ele vai trabalhar, ou menos ele vai trabalhar e vai gerar mais ar ali para o seu equipamento, que significa que o seu compressor ele não vai ficar ligando constantemente se ele tiver um cilindro ali de armazenamento.
Então ele vai ligar, em pouco tempo ele vai desligar e você vai continuar usando ali o seu para fazer os seus trabalhos sem problema nenhum. Isso é bom porque o seu compressor ele tende a esquentar menos e vai proporcionar ali uma quantidade de ar, de pressão, para você usar no seu equipamento, muito maior em menor tempo. E isso vai garantir que o seu compressor vai durar por muito mais tempo. E um outro também ponto importante que você deve analisar na hora de escolher um compressor é o fluxo de ar, ou como as pessoas dizem, o CFM, que indica o volume que o seu compressor produz de ar ali no motor. Então, quando o compressor liga, ele está produzindo ar, trabalhando. Se essa capacidade de CFM for baixa, significa que o seu compressor ele vai ligar por mais tempo e vai produzir menos ar nessa quantidade de tempo. E isso vai ficar ligado por mais tempo, fazendo o seu compressor trabalhar por uma quantidade muito maior. E aqui é um disclaimer muito importante, é que se o fabricante lá informar um CFM de 30, 50, enfim, se ele o valor que o fabricante informar de CFM, você tem que subtrair 35%, pois devido às conexões ali no compressor, ele acaba tendo uma perda desse ar que é gerado do motor e passado para o cilindro. Todo essa interligação causa uma perda de 35% no caso mais extremo possível. Então, você subtraindo aí uns 35% já vai ser o suficiente para você chegar num valor específico e saber se os seus equipamentos vai ser compatível com esse compressor. Esse também é um ponto muito importante na hora de você analisar. Terceiro fator é a capacidade do reservatório. Se você trabalha com aerografia apenas, obviamente você não vai precisar de um compressor que tenha um cilindro gigantesco de 50 litros, 100 litros, 200 litros, enfim. Se você trabalha com pistolas de pintura para fazer pintura automotiva, entre outras superfícies grandes, aí o importante aqui é você ter um cilindro de armazenamento maior possível, pois assim o seu compressor ele não fica ligado direto, ele vai ter ali ar suficiente para você fazer os seus trabalhos sem danificar e sem perder a qualidade nas suas pinturas. E esse daqui é um fator que você vai analisar de acordo com os tipos de ferramenta que você vai trabalhar e também com o tamanho do trabalho que você pretende fazer. Para trabalhos pequenos, você pode usar aqueles compressores portáteis e os mini compressores para essa finalidade. Você não precisa de um cilindro de armazenamento. Mas é muito importante, se você tiver condições de adquirir um compressor que tenha um cilindro, vai ser muito melhor na hora de fazer os seus trabalhos na aerografia. Quarto fator ali na hora de você definir o compressor ideal é o PSI. Qual é a quantidade de pressão que o seu compressor chega? Que quer dizer o quê? O seu compressor gerou a pressão e lá no registro você vai ter um limite de pressão. Alguns compressores chegam até 120 PSI, o que já é suficiente para a maioria dos tipos de trabalho que você vai fazer e também os tipos de ferramenta que você vai usar. Lixadeiras, pistolas de pintura, enfim, entre outras ferramentas que você pode usar que são pneumáticas. Esse daqui é um fator que você tem que olhar de acordo com a ferramenta. Se você vai usar só pistola de pintura, lixadeira e também você vai usar o aerógrafo, aí você pode pegar um compressor de médio porte que já vai atender aí na maioria dos casos. Mas analisa muito bem ali o tanto que o fabricante recomenda de PSI de acordo com a ferramenta que você vai usar para você não errar na hora de escolher o seu compressor. E agora eu quero deixar aqui algumas considerações importantes, que significa que você tem que analisar também com base no valor do seu compressor, que são a durabilidade. Compressores mais caros geralmente são fabricados com materiais de maior qualidade, como aço inoxidável, garantindo maior durabilidade e resistência. Esses fatores vão influenciar na durabilidade do seu equipamento. Então, se você pretende ter um equipamento que vai durar por vários anos, a durabilidade ali nos materiais que eles são fabricados é um fator importante. Um outro ponto também é a garantia e assistência técnica. Se o seu compressor ele não tem ali uma garantia, não tem assistência técnica próxima ali da sua região, esse é um fator que você tem que analisar e tomar muito cuidado, pois compressor dá problema é muito mais fácil do que você imagina e isso pode acarretar em vários problemas e você acabar com um compressor quebrado e sem solução. Então, para isso não acontecer, faz aí as buscas do
fornecedores de garantia e assistência técnica para ver se na sua região tem, se você encontra peças fáceis. Tudo isso vai te ajudar na hora de escolher o compressor ideal para você fazer os seus trabalhos. Um resumo bem completo aqui: a decisão de investir em um compressor mais caro para aerografia depende da análise individual das necessidades do seu trabalho, do orçamento que você tem disponível e das características técnicas do equipamento. Então, um compressor mais caro pode oferecer maior durabilidade, desempenho e recursos adicionais, mas é fundamental também você avaliar os 3 principais pontos que eu mencionei sobre o tipo de trabalho, a frequência de uso e também o nível de ruído que esse compressor vai emitir. Esses 3 fatores combinados é o suficiente para você escolher o compressor ideal. Agora, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, aqui embaixo, um vídeo explicando um pouco mais sobre como você faz para escolher o seu aerógrafo para fazer os seus trabalhos na aerografia. É só clicar aqui, ó.